Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e agora na primeira quinzena do mês de dezembro de 2024. As taxas dos títulos do Tesouro, com destaque para os títulos pré-fixados, chegaram a bater praticamente 15%, como é o caso do Tesouro Pré 2027, que no momento em que eu gravo essa aula para você está sendo negociado a 14,98% de taxa anual de juros. Isso dá mais de 1% ao mês em renda fixa e com o investimento mais seguro que a gente tem no mercado financeiro, que são os investimentos pré-fixados. E é claro, se a gente tem um título do Tesouro Direto com uma taxa de rentabilidade tão alta quanto essa, já está aparecendo por aí também CDBs com taxas superiores a 15% ao ano de rentabilidade, LCIs e LCAs com taxas acima de 13% ao ano, inclusive eu já falei sobre LCAs pré-fixadas com taxas como essa nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques. E num momento como esse, será que vale a pena a gente fazer aportes agressivos em renda fixa pré-fixada para a gente travar as taxas, garantir para os nossos investimentos futuros uma rentabilidade anual tão magnífica quanto essa? E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje para você, inclusive num tom de alerta, porque por melhor que as taxas do Tesouro Direto pré-fixado e de outros investimentos de renda fixa pré-fixados, como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, estejam em patamares muito bons, você tem que conhecer os riscos dos investimentos pré-fixados, que eu vou te mostrar na aula de hoje e entender o porquê. Eu, particularmente, com o meu patrimônio, não tenho feito alocações agressivas ainda, por enquanto, em renda fixa pré-fixada. Mas antes de partir para esse conteúdo, queria lembrar você de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo, se você gosta dos meus conteúdos e quer retribuir de alguma forma e me ajudar no crescimento aqui do canal. Além disso, queria lembrar você que nós temos um grupo de conteúdos gratuito no WhatsApp. Se você gosta de me acompanhar e quer ter também um ponto de contato adicional dos meus conteúdos, acesse o grupo de conteúdos da Sofia Abreu pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Por lá eu mando análises de mercado, dicas de investimento, então não deixe de participar. E é o seguinte, pessoal, sempre quando a gente fala de investir em renda fixa, é muito importante você lembrar que nós temos três principais classes de investimento de renda fixa. Os investimentos pré-fixados, que são exatamente esses com uma taxa fixa que não muda do início ao fim, igual, por exemplo, no Tesouro Pré-fixado 2027, que é o exemplo inicial da aula de hoje. Se você investir ele no momento em que eu estou gravando essa aula para você, em que está sendo oferecida essa taxa de 14,98%, você vai travar a sua rentabilidade para esse investimento e do momento em que você fizer o aporte até o respectivo vencimento, que no caso do Tesouro Pré-fixado 2027, em 1º de janeiro de 2027, você vai ter essa taxa de rentabilidade anual, 14,98%, e essa taxa não vai mudar se você levar até o vencimento, de forma então que você trava a taxa de retorno do seu investimento e por isso você sabe exatamente quanto você vai receber no futuro, independentemente de qual seja a Selic futuro, os juros futuros e a inflação futura. Além dos investimentos de renda fixa pré-fixados, a gente tem aqueles que são chamados de pós-fixados, que rendem a nossa taxa Selic ou um percentual do CDI. E nesses investimentos, se a Selic subir no futuro, então vamos supor que você vai investir no Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária que renda 110% do CDI. Sempre que a Selic sobe, o CDI é uma taxa que anda juntinho com a Selic. Sempre que a Selic subir, o Tesouro Selic vai passar a render mais. E o CDB de liquidez diária, que por exemplo renda 110% CDI, também vai passar a render mais. De forma que o que eu quero que você perceba é que no momento em que os indicadores da nossa economia, se eles vierem a se deteriorar, se a Selic tiver que subir muito para, por exemplo, conter uma inflação fora de controle, o seu investimento pós-fixado, ele vai então render, ele vai compensar esse descontrole da economia, porque se a Selic sobe, o CDI também sobe, e o seu investimento pós-fixado vai passar a render mais também. E a gente tem um terceiro tipo de investimento de renda fixa no nosso mercado financeiro, que são aqueles que rendem a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa fixa, que é o que a gente chama de IPCA+. E aqui no caso, um exemplo de investimento como esse é o Tesouro IPCA+, aqui no caso eu trago o exemplo do Tesouro IPCA 2029, que no momento em que eu gravo essa aula para você se encontra IPCA mais 7,51%, uma excelente, uma incrível taxa que ainda não era vista desde 2016. E aí perceba que o seu dinheiro, caso você leve esse investimento até o seu vencimento, que vai acontecer lá em 2029, você vai receber a inflação acumulada desse período, mais 7,51% de taxa anual, de forma que se a inflação for muito grande nesse período, a sua rentabilidade vai subir, e se a inflação ela for pequenininha, a sua rentabilidade vai ser menor. Então perceba que de todos esses três tipos de investimento que eu trouxe para você, o pré-fixado é o único que, digamos, ele vai ter uma taxa de juros inflexível, não vai mudar a depender do cenário econômico futuro que a gente tiver na nossa economia.
E até aqui isso ficou claro para vocês? Se sim, comenta aqui para mim nos comentários, ficou claro. Para eu ver se vocês então estão compreendendo o que eu quero passar de mensagem para vocês ao longo da aula de hoje. E o que eu quero que você imagine é o seguinte, né? Nós hoje, finalzinho, dezembro de 2024, né, nós estamos com uma taxa Selic em 12,25%. Só que o próprio Banco Central, na última reunião do Copom, que aconteceu agora no dia 11 de dezembro, ele já avisou que a Selic vai subir pelo menos até 14,25%. Inclusive, conforme essa notícia que eu vou colocar aqui em cima nos destaques para você, temos analistas de mercado, uma parte do mercado financeiro que até mesmo precifica uma Selic de 15%. E se a inflação, se a deterioração do cenário fiscal, né, o cenário de gastos públicos e endividamento do governo não se alterarem, não forem melhores em 2025 e 2026, essa taxa pode até mesmo subir ainda mais. E num momento como esse de incerteza, né, será que o governo realmente vai pôr um fim ao gasto descontrolado de recursos? Será que de fato a dívida pública vai parar de subir numa velocidade como ela está subindo agora? Num momento de incerteza como esse, em que a gente não tem resposta para essas perguntas, na minha visão, é um pouco arriscado você fazer aportes consideráveis do seu patrimônio em renda fixa pré-fixada. Isso porque, só para você ter uma ideia, se a gente pegar o histórico das taxas praticadas no Tesouro pré-2027, vou colocar aqui na tela para você esse gráfico, veja que em fevereiro de 2024, quando o mercado financeiro não precificava uma deterioração tão ruim da nossa economia, a gente tinha esse mesmo título do Tesouro com vencimento em 2027, pagando uma taxa de 9,87. E agora está praticamente pagando uma taxa de 15% ao ano. E aí imagine quem lá investiu no início do ano, né, achando que as taxas não iam subir, que o cenário econômico não iria se deteriorar, que o perfil da dívida pública não iria aumentar. Essa pessoa se lascou. Até porque naquela época ela tomou decisão com base no cenário que a gente tinha naquela época. Naquela época, nada indicaria que as taxas iriam subir tanto. Então, num momento de incertezas, né, em que o governo ele não dá indícios de que ele vai mudar de forma concreta a sua condução da política de gastos, né, o que a gente tem? A gente tem mais ingredientes para essa taxa aqui, olha, continuar subindo. E da mesma forma como lá, no início do ano, 9%, 10% ao ano, parecia ser uma taxa boa, né, hoje nós estamos achando a taxa de 15% uma taxa boa, mas pode ser que essa taxa suba ainda mais. Né? Então, o que eu venho falando para os meus alunos, né, para todo mundo que me acompanha, é o seguinte: dá para investir em pré-fixado? Dá, mas com parcimônia, com cautela. Você não vai pegar todo o dinheiro que você tem disponível para investir agora e simplesmente colocar em um tesouro pré-fixado, em um CDB, uma LC ou LCA pré-fixado, o que quer que seja. Eu defendo atualmente, num momento de incerteza como esse, que você tenha até no máximo 20% das suas alocações futuras, das próximas semanas, dos próximos meses, em renda fixa pré-fixada. É isso porque a gente não sabe onde vai chegar a inflação em 2025, em 2026, a gente não sabe até de fato em quanto vai chegar a Selic em 2025 e 2026, e nós não sabemos o principal, né, o quanto o governo vai continuar sendo irresponsável do ponto de vista fiscal, né, em gastar muito mais do que arrecada. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui um gráfico para vocês na tela, que é o gráfico dos juros futuros para o ano de 2027. E é exatamente esse gráfico que dita o ritmo de juros que o Tesouro pré-2027 vai pagar para você. Perceba que lá no início do ano, em janeiro, né, o mercado financeiro ele precificava que nós teríamos uma taxa o quê? Quase 10%, entre 9,8% e 10% para os juros, né, desse título. E essa taxa, olha, foi subindo de uma forma muito agressiva ao longo do ano e agora nós temos Tesouro Pré pagando uma taxa de 15% ao ano. E esse aumento dos juros futuros, ele é um reflexo direto e imediato justamente do perfil de risco que investidores internacionais têm em trazer seu dinheiro aqui para o Brasil. Se nós temos o governo que gasta muito mais do que ele arrecada, que bate recordes de rombos fiscais, conforme essas notícias que eu vou deixar aqui em cima nos destaques para você, o investidor internacional ele vai cada vez pedir mais juros, um prêmio para compensar o risco adicional que ele está correndo, né, ao emprestar dinheiro para o país. E se o governo continuar nesse ritmo de responsabilidade fiscal, essas taxas podem subir ainda mais. Então, uma taxa de 15% hoje pré-fixada, que em termos absolutos é uma taxa muito boa, pode ser uma taxa que virá a ser defasada no futuro. Inclusive, para ilustrar exatamente essa situação, né, de uma pessoa que, por exemplo, investiu, fez muitos aportes em renda fixa pré no início do ano, né, sem dar devida atenção à necessidade de diversificação e ficou só atraído, né, com taxas prefixadas
que naquela época pareciam muito boas, igual hoje a taxa de 15% parece muito boa, que eu quero trazer para você esse comentário de um seguidor aqui do YouTube, né, que fez numa live, numa transmissão que eu fiz no dia 11 de dezembro, no dia em que saiu o resultado da reunião do Copom. Vou deixar, inclusive, essa live aqui em cima, ao final da aula de hoje, para você, caso você queira assistir. E ao longo dessa live, em que eu comentei a decisão de política monetária do Copom, do Banco Central, né, de subir a Selic de 11,25 para 12,25, né, o Marcos, ele falou, olha, e agora? Né, como ficam as minhas LCIs e LCAs de 11,3, 11,7 até 12,15, tudo pré-fixado? Na época em que o Marcos fez a decisão de alocar o dinheiro dele nessas LCIs e LCAs, essas taxas pré-fixadas que ele conseguiu pareciam ser o quê? Incríveis. E hoje a gente vê que elas ficaram defasadas. Então, para você não correr o risco, né, já que a gente não tem poder de prever o futuro e também não tem grandes influências sobre o que de fato vai acontecer no futuro, nós somos meros espectadores, nós temos que ser humildes, né, e reconhecer o quê? Que a diversificação em renda fixa é a única capaz de nos proteger, né, das intempéries que podem vir pela frente. Né? Então, a renda fixa pré-fixada está passando por um momento muito bom. As taxas estão atrativas? Sim, estão incríveis. Taxas que não eram vistas desde 2016. Mas lembre-se que a renda fixa pré-fixada é aquela que traz mais risco para o seu patrimônio. Porque se a inflação explodir em 2025 ou 2026, se a Selic explodir em 2025, 2026, for parar lá na lua, esse seu investimento ele não vai ter sua taxa alterada, ao contrário dos investimentos pós-fixados, que rendem a taxa Selic, um percentual do CDI, e ao contrário da renda fixa IPCA+, né, que te protege de uma forma direta da inflação. Então vamos ter cautela. As taxas pré-fixadas estão muito boas? Estão, mas elas podem subir ainda mais. Né? E nesse momento não há nenhum fato concreto que justifique, que pressione essas taxas para baixo. Elas têm mais chance de continuar subindo do que de cair. Então, né, uma alocação ponderada, diversificada e cautelosa, né, para os seus aportes futuros, agora do finalzinho de 2024 e 2025, o ideal é que a gente tenha até uma alocação de até 20% em prefixados e o resto nós diversifiquemos em renda fixa pós-fixada e renda fixa IPCA+. Até porque com as previsões de Selic em 15% em 2025, né, uma alocação pós-fixada, por exemplo, no CDB de liquidez diária, ou em uma LC ou LCA rendendo, por exemplo, 98% CDI, né, já falei sobre essas LCs e LCAs no vídeo que eu deixei aqui, né, nos destaques, uma alocação como essa vai te trazer também excelentes retornos. E com mais segurança, porque se a Selic tiver que subir ainda mais, para controlar um problema ainda maior que a gente possa enfrentar na nossa economia, você estará protegido com ativos pós-fixados. E esse era o recado que eu queria dar para você. Você que está aí ansioso, querendo investir em pós-fixados, né, e travar sua taxa de rentabilidade. Tome cuidado com isso, né? Porque os pré-fixados, por serem então exatamente esses investimentos mais inflexíveis que a gente tem no mercado financeiro, são aqueles que apresentam maior risco para uma carteira, principalmente no momento como atual, um momento de indefinição, de incertezas com relação ao futuro do nosso cenário macroeconômico. Reitero o convite para você participar do grupo de conteúdos da Sofia Abreu. Link para você acessar esse grupo gratuito vai ficar aqui embaixo na descrição. E se você, obviamente, tiver alguma dúvida, alguma observação, sugestão, fique livre para deixar o seu comentário aqui embaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até a próxima.